tenho um convite super especial para você. Quer descobrir como é que surgem as manchas na nossa pele? Então vem comigo que a gente vai contar uma história agora. Quem dá a cor da nossa pele é a melanina. A melanina ela é produzida por uma célula que chama melanócito. Todos nós temos exatamente a mesma quantidade de melanócito na pele. O que muda é a quantidade de melanina que esse melanócito é capaz de produzir. Quanto mais melanina produz, mais pigmentada é a pele. A gente tem dois tipos de melanina principais: a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina ela é uma melanina que não consegue proteger muito a gente da radiação ultravioleta. Essa eumelanina, eu costumo falar que ela é uma melanina que ela está estragada. Ela acaba não protegendo as pessoas que têm ela, então a pessoa acaba se queimando no sol. Quem tem essa eumelanina são as pessoas de pele clara e olho claro. Já a feomelanina é muito superior e tem uma capacidade de proteção bem eficaz. Então ela consegue efetivamente proteger as pessoas das agressões, principalmente do sol. Então essas pessoas têm uma pele mais pigmentada e têm uma pele mais protegida. Entretanto, essas pessoas que têm mais produção de melanina são as que mais sofrem com o surgimento das manchas. Então elas têm mais predisposição a terem manchinhas na pele e a gente vai conversar sobre isso agora. Diversos fatores são determinantes para o surgimento de manchas na pele. O mais importante deles é a exposição prolongada ao sol. E a gente mora num país tropical e muito provavelmente todos nós acabamos por pegar bastante sol na infância e na adolescência. A gente não escuta os nossos pais, não usa protetor solar adequadamente e todos esses fatores, toda essa exposição que a gente teve ao sol vão acabar surgindo na forma de manchas na nossa vida adulta. Não é só o sol que pigmenta a pele. Vocês já devem ter escutado muito falar sobre a luz visível. A luz visível são as lâmpadas, as telas dos computadores, tela de celular. Então, tudo isso pode sim determinar o surgimento de manchas na pele se a gente tiver uma exposição muito intensa. Fora essas luzes, cigarro, fumar causa muita mancha na pele, tá? Exposição à poluição, a gente também sabe que ao longo do tempo não só vai envelhecer bastante, mas também vai manchar a nossa pele. Muitas de vocês acabaram desenvolvendo manchas na pele após a gravidez. Pois é, alguns hormônios eles podem determinar o surgimento de manchas na pele. E não é só o hormônio da gravidez. Pílula anticoncepcional também contém hormônio que também pode determinar a pigmentação da pele. Além disso, a gente tem algumas doenças, como por exemplo a acne, que ao cicatrizarem podem deixar algumas manchas escuras. E elas podem deixar espontaneamente ou porque a pessoa acabou cutucando e mexendo nessas lesões. E acabam levando ao surgimento de manchas escuras na pele também. Para a gente conversar de mancha, a gente não pode deixar de falar sobre sol. Então o sol ele emite diversas radiações que atingem a nossa pele. Algumas são muito famosas, outras a gente escuta falar menos. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre cada um desses tipos de luzes que o sol emite que atinge a nossa pele. A primeira radiação que eu vou falar para vocês é o ultravioleta A. O ultravioleta A ele é capaz de atingir camadas de pele mais profundas. Ele é o incriminado, ele é o grande responsável pelo envelhecimento da nossa pele, mas ele também é capaz de causar manchas e câncer de pele. A segunda radiação que o sol emite é o ultravioleta tipo B. O ultravioleta tipo B ele não consegue atingir camadas tão profundas da pele como o ultravioleta A. Ele é o principal responsável pelas queimaduras de pele e pelo câncer de pele. Mas não se engane não, que ele também pode envelhecer e também pode manchar a pele. A terceira radiação que o sol emite é a luz visível. Flá, mas você não falou que as lâmpadas, os computadores emitem luz visível? Sim, eles emitem, mas o grande emissor de luz visível é o sol. A luz visível ela atinge camadas bem profundas da pele e hoje a gente sabe que ela é incriminada sim na pigmentação, no surgimento de manchas e muito provavelmente também no envelhecimento da pele. A última radiação que eu vou falar para vocês que o sol emite é o infravermelho. O infravermelho a gente sente na forma de calor. Eu sei que vocês sabem que pessoas que trabalham, por exemplo, perto de forno, então aquela pessoa que trabalha num lugar que vende pizza, numa pizzaria, os braços dessas pessoas
pessoas tendem a ser mais pigmentados. E hoje a gente sabe que o infravermelho em excesso, ele pode manchar e pode envelhecer a pele. A gente já tem proteção solar contra ultravioleta A, contra ultravioleta B, contra a luz visível. Agora, contra o infravermelho, a gente ainda não tem uma proteção solar específica. Agora, nem tudo que é mancha é melasma. Eu sei que o melasma ficou popularizado e todo mundo só fala de melasma, mas a grande verdade é que existem diversos tipos de mancha. Então a gente tem melasma, a gente tem as sardinhas, a gente tem as melanoses. E se você quer descobrir, quer aprender um pouco, peraí que eu vou contar pra vocês. Você já deve ter visto alguém, ou você já deve ter visto em você mesmo algumas bolinhas acastanhadas que elas dão principalmente no dorso da mão. Antigamente a gente chamava isso de mancha senil, que tinha uma relação com a idade. Mas olha, eu já vi muita gente jovem que se expôs ao sol durante a vida inteira surgir com essas manchas. Então, geralmente elas são manchinhas acastanhadas, arredondadas, que dão no dorso da mão, mas elas também podem acometer a face, podem acometer o rosto da pessoa. Geralmente ela dá numa fase mais adulta, né, uma fase após os 40 anos, e ela é relacionada com a exposição ao sol e também muito incriminada em pessoas que fumaram muito durante a vida. O uso de clareadores nesse tipo de mancha, nas melanoses solares, é pouco eficaz. Eles não conseguem atingir o pigmento de uma forma muito precisa. Então, na grande maioria das vezes, a gente precisa associar procedimentos dermatológicos, como peelings, como lasers, para que a gente consiga tratar essas manchas de uma forma mais adequada. Um outro tipo de mancha são as sardinhas. O nome técnico das sardinhas são efélides. Essas sardinhas, elas são causadas pela exposição ao sol e são muito comuns em pessoas que têm a pele muito clara e os olhos claros. Elas costumam surgir desde a infância e elas têm uma característica de melhorar no inverno, onde a gente tem menos exposição ao sol, e piorar no verão. O tratamento das sardinhas, das efélides, pode ser feito com cremes clareadores, com peelings e também com procedimentos no consultório dermatológico, como luz pulsada e os lasers. E o melasma, hein, gente? O melasma, ele é uma dor de cabeça. A verdade é que ele é uma mancha muito frequente aqui no Brasil. A gente mora num país ensolarado. Ele é muito comum nas mulheres porque a gente tem um aumento de hormônios durante a gravidez ou porque a gente usa anticoncepcional durante a vida inteira. Então a gente tem uma chance maior de ter esse melasma. E o grande problema dele é que ele é uma mancha crônica, né? Então uma mancha que é de difícil controle e que é muito difícil de clarear. Então elas são manchas acastanhadas que elas dão em localizações muito típicas. Elas são simétricas e geralmente elas acometem a região da testa, o dorso do nariz, o buço e a região das bochechas. Ela incomoda muito e a profundidade, onde a gente tem um aumento desse pigmento, onde a gente tem um aumento da melanina, ele pode estar tanto na superfície da pele, né, na epiderme, quanto nas camadas mais profundas da pele. Por isso que é tão difícil o tratamento dessas manchas. Além disso, além de ter um aumento da produção de melanina pelos melanócitos que estão super doentes na pele dessa pessoa, a gente tem também um aumento da quantidade de vasos. Então não é só mancha que a gente tem nas pessoas que têm melasma, a gente tem também um pouco de dilatação desses vasos e que a gente acaba enxergando na pele de uma forma mais escurecida. A pessoa pode ter melasma em outros locais que não o rosto. A gente dá o nome de melasma extrafacial. Então no pescoço e no braço são as regiões onde isso pode acontecer. E na verdade as causas mais comuns de melasma é sol, hormônios excessivos e cigarro. Então essa tríade é terrível, ela acaba pigmentando a pele ao longo do tempo, tá? O tratamento, a gente sabe que não tem cura para melasma, mas a gente consegue controlar adequadamente a doença pedindo para a pessoa evitar a exposição ao sol, para que ela use protetor solar e use também alguns clareadores, sejam clareadores orais ou clareadores tópicos, né? Então são cremes que a gente consegue usar. E a gente também pode fazer alguns tratamentos em consultório dermatológico, mas sempre com muito cuidado, porque essas manchas são muito delicadas e elas podem a qualquer momento sofrer um rebote. Então às vezes elas clareiam e quando voltam, elas voltam pior do que inicialmente. E eu não podia deixar de falar para vocês sobre as manchas de acne. Aliás, a gente tem uma aula de acne que está imperdível, então se você não assistiu a aula de acne, corre lá que tem esse conteúdo disponível para vocês também, tá? Então, mancha de acne são aquelas manchas acastanhadas que elas surgem depois que a lesão de acne, aquela lesão avermelhada, cicatriza.
E olha, não tem muito a ver com a pessoa cutucar, espremer ou não. Lógico que quando você manipula as lesões, a chance de deixar uma cicatriz ou uma mancha é maior. Mas às vezes a pessoa não cutuca e ela tem uma predisposição a manchar a pele e a acne acaba sumindo, mas deixando uma mancha redondinha castanhada, que demora meses e até anos em algumas pessoas para que a gente consiga clarear. Então é muito importante não mexer nas lesões e também sempre tentar usar produtos que tenham ação clareadora na pele, assim como fazer peelings ou luzes e lasers. Então são tratamentos combinados para que a gente consiga minimizar essas manchinhas que aparecem no rosto. É importante também a gente orientar essa pessoa a tratar adequadamente a acne, porque se ela não tiver acne, ela não vai ter essas manchas depois. Então uma rotina de skincare para pele oleosa é fundamental para evitar esse processo de manchas da acne. É bem verdade que não é todo mundo que tem mancha que se incomoda com isso, mas eu vou falar a realidade do que eu vejo no dia a dia do consultório. O melasma, ela é uma mancha que pode acabar muito com a autoestima de uma pessoa. Então, mulheres que têm melasma, elas se sentem constrangidas, elas têm dificuldade de relacionamento, elas passam horas tentando camuflar, tentando corrigir aquela mancha, né? Então, algumas mulheres têm muito impacto emocional, tem impacto no rendimento do trabalho, tem impacto no relacionamento com outras pessoas. A gente não deve minimizar o sofrimento dessas mulheres. A gente tem sim que ter empatia, porque apesar de ser uma doença estética, o dano psicológico que ela pode causar é realmente muito grande. E isso faz muitas vezes com que essas mulheres procurem tratamentos milagrosos oferecidos pela internet e tenham gastos exorbitantes com coisas que efetivamente não vão melhorar, porque o melasma, ele é uma doença crônica. O melasma, ele não tem cura. A gente consegue controlar, a gente consegue suavizar, a gente consegue uniformizar a pele, mas tirar o melasma é um processo muito difícil. Então é muito importante a gente acolher essas mulheres, empoderá-las em relação ao que é a doença, ao que a gente pode fazer para melhorar a autoestima dela e também oferecer